Olá, paz do Senhor Jesus. Esse é o seu canal Shekinah Web. Eu estou aqui para trazer uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. Hoje é mais um dia do Círculo de Oração Online. O Círculo de Oração é onde estamos clamando a Deus, estamos meditando na Palavra de Deus para que Deus confirme a vitória na vida de todos vocês que estão acompanhando esse vídeo. E a mensagem de Deus hoje, de mais um dia do Círculo de Oração Online, está no livro de Daniel, capítulo 6. A palavra de Deus em Daniel, essa mensagem, antes de meditarmos nela, ela fala acerca de Daniel quando ele foi lançado na cova em meio a leões ferozes. Daniel foi lançado na cova, mas Deus lhe deu grande livramento. Essa mensagem, Daniel, capítulo 6, irei meditar com vocês a partir do versículo 7, que diz assim: todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um édito real e fazerem um mandamento firme, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o édito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E assim o rei Dario assinou o édito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o édito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Daniel, ele tinha um verdadeiro propósito com Deus. Esse propósito foi desde a sua adolescência, porque Daniel, ele era do povo de Judá, e foi transportado de lá para a Babilônia. Mas Daniel não perdeu sua comunhão com Deus. Apesar de viver no meio de um povo pagão, com outros costumes, mas Daniel permaneceu fiel e temente ao Deus que ele servia. Esse mesmo Daniel, ele colocou em seu coração não se assentar à mesa, não comer dos manjares oferecidos na mesa do rei. E quando ele fez isso, Deus o honrou de uma forma tão grande, que o Senhor fez com que ele, seu semblante, dos seus amigos, parecessem melhor do que aqueles que estavam sendo alimentados com os manjares que eram levados à mesa do rei. Porque Daniel tinha um propósito com Deus, uma vida diferente, uma vida separada. Nós também precisamos ter essa vida diferente, uma vida separada, para que Deus seja conosco. E esse mesmo Daniel permaneceu na Babilônia, e ali Deus continuou honrando seu servo devido à sua fidelidade para com ele. Daniel, no tempo do rei Dario, ele estava ali como um dos ministros. E Daniel, ele se destacava diante dos demais. E eles então começaram a sentir inveja de Daniel. Eles começaram a ver algo diferente em Daniel. Daniel fazia tudo de forma correta, não fazia nada errado, cumpria com tudo que era proposto a ele. Então eles começaram por inveja a perseguir Daniel e não conseguiram encontrar nenhuma falha, nenhum erro em Daniel. Então fizeram um plano.
o plano, eles tinham o plano de destruir Daniel. Então se ajuntaram e pensaram, a única forma de destruirmos Daniel, pensaram eles que poderiam. Eles então foram diante do rei, pediram a Dario que assinasse uma lei para que no prazo de 30 dias, dentro de 30 dias, aquele que fizesse a sua petição a um Deus ou ao homem e não ao rei, a sentença dessa pessoa seria a sentença de morte. A sentença, qual seria? A sentença de ser lançado na cova em meio a leões ferozes. E ali estava Daniel. Eles pensavam, dessa forma, iremos vencer Daniel, iremos destruí-lo. E Daniel continuou com o mesmo propósito. Diz a palavra do Senhor nessa mensagem que Daniel ele tirava um tempo para estar na presença de Deus em oração. Era um propósito que Daniel tinha com Deus. E diz a palavra de Deus que ele ia até seu quarto 3 vezes ao dia e se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. E continuou a fazer isso. Ele continuou a cumprir com o propósito que ele tinha com o seu Deus, de buscar ao Senhor. Daniel continuou com esse propósito. Daniel continuou clamando, continuou buscando, continuou tendo uma íntima intimidade com Deus. E aqueles homens que queriam destruí-lo, o perseguia, eles de todas as formas queriam tirar a vida de Daniel. Então se apresentaram ao rei dizendo, Daniel, aquele dos transportados de Judá, ele não está cumprindo, ó rei, não está obedecendo o seu édito, a sua lei. Então o rei, ele pensou como ele poderia fazer isso contra Daniel, lançá-lo na cova. Eles continuaram então pressionando o rei, se apresentando a ele, dizendo, não pode ser mudada a lei, não pode voltar atrás, porque aquilo que o rei havia determinado, ele teria que cumprir. Então o rei, ele tentou encontrar uma forma de ajudar Daniel, mas chegou o momento em que, não podendo ajudá-lo, Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Mas quando ele foi lançado, o rei que antes havia dito a ele que o seu Deus, a quem tu constantemente serves, possa livrá-lo. Quando Daniel foi lançado lá, havia sim leões ferozes, mas o Senhor enviou o anjo para fechar a boca dos leões. O Senhor enviou o anjo para guardar Daniel. Daniel foi lançado na cova. Ele passou por essa luta de ser lançado na cova, mas foi guardado por Deus. Ainda que você passe pela luta, mas o Senhor está dizendo, ele te dará vitória. Ele te dará o livramento. Se tem, aleluia, um servo de Deus na cova, Deus ali, ele ordena o anjo para proteger, para livrar sua vida. Você pode estar na cova, que significa luta, tribulação. Deus não está impedindo isso, mas você terá vitória no nome do Senhor. Se você clamar, se você pedir, a vitória será certa. Vamos agora buscar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, confirma no nome do teu Filho Jesus a bênção, o milagre, a vitória na vida dessa pessoa que está passando por uma grande luta, uma grande prova, que já não sabe o que fazer devido a tanta luta. Ó Deus, essa pessoa que está na cova, que significa a luta pela qual está passando. Ó Deus poderoso, lhe conceda a vitória, lhe conceda o livramento. Entra nesse lar, visita essa família grande, tem sido a luta que essa pessoa tem passado. Visita nesta hora de oração, ó Deus, essa pessoa que está agora clamando, que se colocou agora diante de ti para buscar ao Senhor junto comigo.
confirma a vitória, o milagre que estão pedindo, estão buscando das mãos do Senhor. Amém e amém, Jesus. Eu me despeço com a paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe.